governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele criticou, né, as agressões na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele disse que, mesmo em uma disputa polarizada contra o Fernando Haddad, em 2022, aqui para o governo de São Paulo, havia respeito. Numa palestra que aconteceu hoje, o Tarcísio disse o seguinte, aspas, eu era a favor das privatizações e da diminuição do Estado, e meu adversário era contra. Era um embate mais respeitoso, mesmo em um ambiente de extrema polarização entre direita e esquerda. Quando terminamos a eleição, terminamos amigos sem problema. Fecho aspas para o Tarcísio de Freitas. Aí, seguidores do Pablo Marçal inundaram as redes sociais de Tarcísio de Freitas no último final de semana, isso foi antes dessa fala, repetindo o apelido de Goiabinha que Pablo Marçal deu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois da última pesquisa da Datafolha, que mostrou Marçal estagnado, Tarcísio afirmou, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, que o influenciador está derretendo. Em resposta, Marçal se referiu a Tarcísio como Goiabinha, que é verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, Tarcísio é comunista. É interessante. Primeiro, a admiração que eu tenho pelo Tarcísio. Tarcísio, para mim, é um dos caras mais preparados no Brasil. Isso não se discute. Mas eu estou tentando entender qual é a estratégia do Pablo Marçal. Quando o Caio trouxe esses elementos, inclusive da maneira autoritária como o Pablo Marçal fala, isso está dentro de uma estratégia dele, porque o que o Pablo Marçal descobriu é que falta na direita uma determinada coragem para falar aquilo que as pessoas querem que seja dito. Só que isso tem um time, isso tem uma forma de fazer. Ele perdeu, por exemplo, os momentos. 7 de setembro, para mim, foi um erro. A maneira como ele se comportou na cadeirada que ele levou também foi outro erro. A maneira como ele está sendo contraditório agora também é outro erro. Mas por que ele ofende, ele está ofendendo ou fez uma crítica ao Tarcísio? Porque ele não quer admitir que na possibilidade de o Tarcísio apoiar o Ricardo Nunes, essa dupla seja campeã. Por quê? Porque tem mostrado equilíbrio, são indivíduos que fazem, são indivíduos... Pô, a propaganda do Ricardo está mostrando que o Ricardo está fazendo um monte de coisa. Ou seja, sendo verdade ou não, isso será verificado depois, mas mostra que ele tem apoio de indivíduos à direita que estão apostando nessa capacidade ou nesse equilíbrio dele. É isso. O que o Marçal faz? Ele pega e diz assim, eu tenho que ir para os finalmente, exatamente pelo fato dele não ter tempo de televisão, ele não poder fazer a campanha, ele não ter dinheiro, não ter o fundo, não ter nada, ele está fazendo apenas trabalhando com as emoções das pessoas. Aí é que está o problema. Porque para trabalhar com as emoções das pessoas, existe um time e existe um momento. Ele fez uma coisa errada, deu para ele. Exemplo agora, ele poderia estar tentando trabalhar com todos esses indivíduos para tentar mostrar, eu sou o melhor da direita, e eu não sou o melhor da direita porque vocês são de esquerda. Porque ali tem a grande maioria não é de esquerda, muito pelo contrário. Mas o Nunes é o quê? Aí é que está o detalhe, o Nunes, ele é nada, ele não é nem direito nem esquerda. Mas isso, esse é o ponto. Mas o Nunes é MDB, o MDB sempre foi MDB. Quem conhece política sabe que o MDB está do lado de quem está no poder. Mas esse é o ponto. Eu queria só fazer uma pergunta. A Marta Suplicy é de esquerda ou de direita? Esquerda. O Aldo Rebelo é de esquerda ou de direita? Esquerda. Eles eram secretários do Nunes. Sim, mas que governo de direita é esse? Mas aí é que está o detalhe. Por exemplo, o Nunes compôs uma banca exatamente porque ele não é nada. O Nunes é apenas um negociador. Ele é o famoso, o velho centrão. Ele tem gente de todo canto. É o Kassab, né? Que é tudo. É o Kassab, exato. Mas o que está posto para nós, agora que ficou posto, é o seguinte, é tudo uma incógnita. A único que não é incógnita é o Nunes. É isso que está caindo para o povo. O único que não é incógnita. E é nisso que o Tarcísio está apostando, é isso que o Nunes está apostando, é nisso que o Bolsonaro está apostando. É quase dizer, qual é a incógnita que nós temos? O Pablo Marçal é uma incógnita, o Boulos é uma incógnita, o Datena não precisa nem dizer que é uma incógnita, a Tabata do Amaral, meu Deus do céu, é a própria Sandy na frente das câmeras, mas quando ela vai para trás, ela é o Júnior emputecido, irritado, quer brigar com todo mundo. Ou seja, tudo uma incógnita. Então, o que o Marçal está querendo dizer? Vamos tirar isso, porque senão eu perco. Só que essa metodologia, ele está errado, ele vai estar errando. Essa metodologia que o Marçal utiliza de manipular o sentimento das pessoas, isso pode virar o jogo contra ele mesmo. Virando já. Por exemplo, ele falou o seguinte também, Tá virando já. Acabou de ser publicado no Antagonista, que o Marçal ele declarou assim para o Bolsonaro, tá?
eu vou vencer todos que estão contra o povo. Você, Bolsonaro, está aliado com o Kassab, você está aliado com pessoas perigosas, você está aliado com Dória, você está aliado com Rodrigo Garcia e com outras pessoas. Eu não quero vou falar em 30 segundos. Então, assim, o Kassab, o Tarcísio e o Bolsonaro agora se tornaram comunistas. É isso. É isso que eu quero entender. Padre, eu vou falar em 30 segundos. O problema todo que o Marçal, a aposta dele, que é a pior aposta de todas, vai fazer ele se dar mal, é que ele esqueceu que existe uma diferença entre ser discípulo e ser herdeiro. O discípulo é o cara que segue aquilo que o indivíduo que criou faz. E o Bolsonaro tem uma série de discípulos. Estão procurando quem é o herdeiro. O que o Marçal está dizendo? Eu sou herdeiro. O que é o herdeiro? O herdeiro é o cara que faz o mesmo que ele fez, do seu modo, e cria uma nova realidade. Então ele está querendo enfrentar todo mundo. Ele quer ser o lobo solitário da nova liderança do Brasil. Ele quer ser presidente, ele quer ser o herdeiro do bolsonarismo, ele quer ser o herdeiro da direita, e por isso ele está perdendo o time, está perdendo o momento, está perdendo o estilo. E para isso ele utiliza esse assassinato de reputação em massa contra todos aqueles que não o Eu apoiam. tenho medo disso. Como, por exemplo, mas eu Porque também. o Alexandre de Moraes, ele faz exatamente isso. Exatamente. Tudo que ele não gosta é extremista. Exato. Tudo que ele não gosta é golpista, tudo que ele não gosta é fascista. Ou seja, e a gente tá na merda que tá. Mas Para ele tudo é comunista. o que a gente vem falando há tempos e tempos e tempos. Essa é uma demonstração de autoritarismo, uma Exatamente. demonstração clara de Ele tem autoritarismo. claro traços de autoritarismo. Claro, ou seja, você não concorda comigo, você é o meu opositor, você está contra todos. Eu sou o salvador e você é o malfeitor. Ou seja, o cara, ele acha que ele tem poder, né? Ele se julga poderoso para carregar o nome do Senhor, ele está disposto a curar uma pessoa paralítica, ele manda uma pessoa levantar que a pessoa vai andar, ele se julga o todo-poderoso, se não, quiçá o próprio Deus, para ter a pachorra, desculpa o nome, a palavra que eu estou utilizando, ou talvez a audácia, para incitar uma pessoa paraplégica a levantar Você me fala, de sabe uma cadeira. coisa, antes, só para a gente encerrar esse assunto, porque a gente precisa dar prosseguimento na pauta, eu acho engraçado. Se ele vai, quando prefeito, né, fornecer material para a polícia, prender o Nunes, ele chama o chefe da polícia, o Tarcísio de Freitas, de Goiabinha. Como é que ele vai fazer isso, então? Tem que ser pela Polícia Federal, porque o Goiabinha... Goiabinha. Não, isso é falta de respeito com o governador, me desculpa. Sim. A não ser que você seja um oponente do governador. Isso, E olha, falta de Porque como é que você mesmo. vai governar uma cidade, uma estrovenga como São Paulo, sem auxílio do governador? Possível. Exatamente. E olha, a crítica que a gente sempre faz ao Tarcísio é que ele realmente precisa dar mais atenção às pautas culturais da direita e largar a mão da esquerda nesse sentido. O Tarcísio, como ele é um homem extremamente técnico, ele sempre está voltado para a administração da coisa pública e se esquece que a política também tem esse lado cultural e é uma base pilar da política. Você precisa ter a cultura para você conseguir fazer a tua política. Então, assim, é uma crítica que a gente sempre fez, é uma crítica legítima, mas há várias formas de se dizer a verdade. O que eu sinto no Pablo Marçal é que o tempo inteiro ele está com um tom bélico e o tempo inteiro ele está instigando o nós contra eles, não interessa seja quem. Se você não estiver no barco do Pablo Marçal, imediatamente você é o inimigo declarado dele. Exato. E não é bem assim que as coisas funcionam, principalmente dentro da política brasileira, que tem uma série de coligações. Ontem mesmo nós falávamos aqui das Mas olha, coligações. é isso aí. A gente vê aqui, né, pelas reações. E a gente vê o que pessoal tá bravo. a gente vê que é um público não habitual, porque o público habitual está aqui. O público habitual está aqui. É gente que não costuma ver esse programa, que está inundando o chat para fazer essa movimentação de mensagens repetidas. Isso é tudo muito grave, isso é tudo muito lamentável. Mas se você quer ser enganado, se você quer ouvir só o que lhe agrada, eu lhe dou uma sugestão. Pega o celular, abre o gravador, se grava falando tudo o que você quer, põe um fone de ouvido e fica se ouvindo o resto do dia. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Agora, se você quer saber e discutir abertamente, sem censura, o lugar é aqui. Você quer ser enganado, você tem um monte de opção no horário.